Imagine só, uma cidadezinha onde todo mundo se conhece, vive Jack Carter, um veterano de guerra que sempre foi admirado por sua coragem. Ele é o tipo de pessoa que todos respeitam. Mas, em um dia comum, algo muito estranho e assustador acontece. Jack, que já tem cabelos grisalhos e aquele jeito calmo, vê uma cena de arrepiar. Um jovem negro encurralado por um policial conhecido por seu racismo. Sentindo que precisava ajudar, Jack se aproxima para tentar acalmar a situação. Mas, em vez disso, acaba levando um soco violento no rosto. As pessoas ao redor congelam. Como isso pode acontecer a alguém tão querido? Por que Jack, que sempre ajudou a todos, foi tratado com tanta violência? E se o racismo na cidade estiver muito mais perto do que todos imaginam? O medo começa a tomar conta da cidade, mas o filho de Jack, Michael, sente que essa história não pode acabar desse jeito. Com o apoio de vizinhos, amigos e até mesmo estranhos que também querem justiça, Michael começa uma luta. Mas essa luta não é só para defender seu pai. É uma batalha contra o racismo e a violência que estavam ali, sempre escondidos, esperando o momento certo para aparecer. Será que a cidade vai finalmente enxergar essa injustiça e mudar? Ou o medo e o preconceito vão continuar espalhados, escondidos em cada esquina? Meu nome é Michael Carter e sou o filho de Jack Carter, um veterano negro condecorado que sempre foi um pilar de força e respeito na nossa comunidade. Às vezes, me pergunto se a justiça realmente existe ou se é apenas uma ilusão que nos conforta em tempos difíceis. Este foi o pensamento que tomou conta de mim no dia em que meu pai foi atacado. Naquela tarde, o sol lançava sombras douradas sobre a pequena cidade. Meu pai, aos 68 anos, caminhava pelas ruas que conhecia tão bem. Mesmo com o passo mais lento, ele mantinha as costas eretas e exalava a dignidade de alguém que havia servido seu país. Jack era um rosto conhecido na cidade, um veterano que dedicou sua vida a ajudar os outros, sempre presente para quem precisava. Depois de passar uma tarde tranquila no salão de veteranos, ele se dirigia para casa quando algo o fez parar. Uma pequena multidão estava reunida ao redor de um jovem negro, encurralado pelo oficial Roy McDougal, um policial branco conhecido na cidade por seu comportamento racista e agressivo, especialmente contra pessoas negras. O rosto do jovem estava pálido, seus olhos cheios de medo, e ele hesitava em tirar algo do bolso enquanto McDougal gritava com ele. Jack observou, sentindo o desconforto da multidão, que parecia dividida entre intervir e manter distância. Decidido a não ser apenas um espectador, meu pai se aproximou. Ele chamou a atenção de Roy. Não há necessidade de violência aqui. Ao ouvir a voz de Jack, Roy se virou, seus olhos cheios de hostilidade. Isso não é da sua conta, Carter, disparou o policial. Jack, porém, manteve a calma, afirmando que o garoto não parecia ter feito nada de errado. Mas sua presença, como um homem negro defendendo o outro, irritou ainda mais Roy. A tensão no ar era vista, e antes que Jack pudesse reagir, Roy desferiu um soco violento em seu rosto. O golpe fez com que Jack caísse no chão, a cabeça batendo contra o pavimento enquanto o sangue começava a escorrer de seu rosto. A multidão, em choque, sussurrava entre si, sem saber como reagir ao ataque brutal. Sirenes de ambulância ecoaram ao longe, enquanto meu pai permanecia inconsciente no chão. Naquele momento, um fio de revolta começou a se formar na cidade, e o racismo que muitos tentavam ignorar ficou impossível de ser desconsiderado. Eu, Michael, vi meu pai no hospital e senti a dor de quem sempre soube que os perigos para homens negros nunca desaparecem, mesmo que eles se tornem heróis aos olhos de alguns. Mas aquela dor, alimentada pela injustiça e pelo racismo que causaram aquele ataque, despertou em mim uma determinação feroz.
Com o apoio de pessoas como Sarah, uma professora e amiga de longa data da nossa família, decidimos que não podíamos deixar o caso passar despercebido. Iniciamos uma mobilização, com protestos e encontros comunitários, para expor o racismo e a brutalidade policial que afetavam nossa cidade. Conhecemos Alex, um jornalista local, que se juntou à causa para contar nossa história. A cada passo, as dificuldades cresciam. A polícia nos intimidava e alguns membros da cidade tentavam silenciar nosso movimento. Mas a cada obstáculo, mais vozes se uniam à nossa. Dias após o incidente, organizamos uma grande manifestação. Pessoas da cidade se reuniram para exigir justiça e respeito. A presença de um forte aparato policial aumentava a tensão, mas a multidão permaneceu firme, apesar das ameaças. Não era apenas uma luta pelo meu pai. Era uma luta de todos que haviam sofrido em silêncio. Enquanto a manifestação ganhava força, eu vi que essa luta não era apenas sobre o ataque ao meu pai, mas sobre um sistema que desvalorizava e desumanizava as pessoas negras. A coragem e a união da nossa comunidade se tornaram o símbolo de uma resistência maior contra o racismo e a brutalidade. Juntos, nós exigimos que a cidade nos visse, ouvisse e, acima de tudo, que se comprometesse a mudar. A repercussão do caso de Jack Carter continuava a crescer, atraindo a atenção de ativistas e veículos de comunicação de outras cidades e até mesmo de outros estados. A história de um veterano negro, conhecido e querido por todos, violentado publicamente por um policial branco, simbolizava um acúmulo de injustiças há muito tempo reprimidas. Sentimentos de indignação e solidariedade começavam a ganhar força não só na nossa comunidade, mas em lugares além do que poderíamos imaginar. Com o apoio de Sarah e Alex, que agora se tornaram figuras essenciais no movimento, organizamos uma coletiva de imprensa em frente ao hospital onde meu pai se recuperava. Jack ainda estava fraco e visivelmente abalado, mas sua presença naquela coletiva de imprensa trouxe uma energia inexplicável. As câmeras registravam seu olhar determinado enquanto ele falava, com a voz cansada, mas cheia de firmeza, sobre o que significava enfrentar a discriminação e a violência ao longo de sua vida. Ele concluiu dizendo: "Não é por mim que estamos aqui, é por todos os que ainda serão silenciados, se nada for feito." Suas palavras reverberaram como um grito por justiça, transformando o movimento local em uma causa que ganhava força nas redes sociais e nos noticiários. Logo, recebemos o apoio de advogados e organizações de direitos civis que se dispuseram a defender Jack e a exigir que Roy McDougal fosse responsabilizado por suas ações. No entanto, junto com o apoio, vieram as ameaças. Com o aumento da visibilidade do caso, as ameaças também se tornaram mais frequentes e agressivas. Nossas casas começaram a ser vigiadas por figuras estranhas e recebíamos telefonemas anônimos no meio da noite, alertando que deveríamos parar com tudo aquilo enquanto ainda podíamos. Mas eu sabia que não podíamos nos intimidar. Sentia a responsabilidade de continuar a luta, não apenas por meu pai, mas por todos aqueles que se sentiam inseguros em suas próprias peles, em seus próprios bairros. A pressão da comunidade e da mídia finalmente trouxe resultados iniciais. O Departamento de Polícia, sob muita pressão, suspendeu temporariamente Roy McDougal, enquanto o caso era investigado. Porém, para muitos de nós, isso era apenas o começo. Queríamos mais do que uma suspensão temporária. Queríamos mudanças concretas que impedissem que algo assim acontecesse novamente. Organizamos uma marcha maior, que se estendeu desde a praça principal até o prédio da prefeitura. Carregávamos cartazes com dizeres como "Justiça para Jack" e "Chega de racismo e brutalidade". Pessoas de todas as idades e origens se juntaram a nós, e o número de participantes superou todas as expectativas.
Os cânticos ecoavam pelas ruas e eu me sentia fortalecido pela união de vozes que finalmente se faziam ouvir. Ao longo da marcha, percebi que aquele movimento já não era apenas sobre o que havia acontecido com meu pai. Era sobre todos os homens e mulheres que se sentiam vulneráveis e desprotegidos pela própria sociedade que deveria defendê-los. Era sobre o desejo de cada pessoa presente de viver em uma cidade onde todos, independentemente de sua cor, fossem tratados com respeito e dignidade. Naquela noite, ao retornar para casa, encontrei meu pai sentado na sala, me esperando. Ele me olhou com um sorriso orgulhoso, apesar das marcas ainda visíveis em seu rosto. "Estou orgulhoso de você, filho", ele disse, com a voz carregada de emoção. "Essa luta é maior do que nós, e eu não poderia estar mais feliz em ver que você e tantos outros estão levando isso adiante." A jornada estava longe de acabar, mas naquele momento senti uma força que nunca havia sentido antes. Naquela noite, depois da marcha, o peso de tudo que vínhamos enfrentando começou a recair sobre mim. O movimento que havia começado em defesa de meu pai se transformava rapidamente em uma luta pela dignidade de toda a comunidade negra na cidade. Durante anos, muitos de nós suportaram em silêncio a discriminação, o medo e a invisibilidade. Agora, parecia que tudo o que guardamos estava vindo à tona, como uma corrente de águas revoltas, exigindo seu espaço e reconhecimento. Nos dias que seguiram, a cidade tornou-se um campo de batalha silencioso. Onde quer que íamos, as pessoas nos olhavam com uma mistura de respeito e desconfiança. Alguns moradores se aproximavam para nos parabenizar, oferecendo apoio e relatando as próprias experiências de discriminação, enquanto outros, especialmente aqueles ligados à prefeitura ou ao departamento de polícia, nos evitavam ou nos olhavam com frieza, como se nossa luta fosse um incômodo para a paz da cidade. As redes sociais também fervilhavam de apoio, mas as ameaças virtuais não demoraram a aparecer. Havia mensagens dizendo que era hora de colocar cada um em seu lugar e que Jack Carter e seu filho deveriam saber onde é o lugar deles. A situação se tornou insustentável quando minha casa e a de Alex, o jornalista que cobrira toda a história de meu pai, foram vandalizadas com frases racistas e ameaçadoras. As marcas de ódio, pichadas nas paredes, pareciam reafirmar tudo contra o qual estávamos lutando. Naquela noite, ao ver minha casa pintada com o ódio que buscávamos combater, senti meu coração se encher de medo e raiva. Sarah, minha amiga e professora, veio ao meu lado e colocou a mão no meu ombro. "Michael, isso é o que eles querem", disse ela, com a voz firme e serena. "Querem que nos sintamos inseguros e vulneráveis, mas isso só prova que estamos fazendo o que é certo." Essa conversa reacendeu minha determinação. Reunimos a comunidade para decidir os próximos passos e percebemos que era hora de levar nossas vozes a uma escala maior. Contatamos organizações de direitos civis nacionais, pedimos ajuda para advogados especializados em casos de discriminação e ampliamos nosso alcance na mídia, contando nossa história para que mais pessoas vissem o que estávamos enfrentando. O apoio começou a vir de lugares que nunca imaginamos. Cartas, e-mails e mensagens de todo o país, até de outros países, de pessoas que se solidarizavam com nossa luta e nos encorajavam a seguir em frente. Entretanto, nosso movimento incomodava cada vez mais as autoridades locais. A pressão fez com que o Departamento de Polícia lançasse uma nota oficial, afirmando que uma investigação interna estava em curso. Mas nós sabíamos que precisávamos de mais do que uma investigação, pois essas palavras vazias não garantiam qualquer justiça real para meu pai ou para qualquer pessoa negra da cidade. Roy McDougall continuava suspenso, mas ainda era um símbolo do racismo sistêmico que corria pelas instituições da cidade.
A situação finalmente atingiu seu ápice durante uma das reuniões comunitárias que organizamos em uma escola local. Havia uma grande multidão, com pessoas de todos os bairros, faixas e idades, e o ambiente fervilhava de indignação e esperança. Naquela noite, a cidade parecia unida de uma forma que eu jamais tinha visto. Enquanto as pessoas se revezavam ao microfone, contando suas histórias de abuso, discriminação e dor, algo se acendeu em todos nós. Um homem idoso relatou como havia sido expulso de uma loja quando era jovem, simplesmente por ser negro. Uma mulher chorou ao contar que seu filho, de apenas 12 anos, tinha medo de andar sozinho pelas ruas. Enquanto ouvia essas histórias, percebi a profundidade do que estávamos enfrentando. Aquela luta já não era mais sobre uma agressão física sofrida por meu pai. Era sobre cada lágrima que havia sido derramada em silêncio, cada grito sufocado, cada dor que tinha sido varrida para debaixo do tapete. Eu sabia que essa luta nos consumiria por completo, mas também sabia que não podíamos voltar atrás. Após as histórias, chegou minha vez de falar. Caminhei até o microfone com o coração batendo rápido, e o silêncio que se formou na sala era tão denso que eu quase podia sentir. Olhei para aquelas faces, pessoas que, assim como eu, carregavam em si as cicatrizes da luta pela sobrevivência em uma sociedade que muitas vezes os rejeitava. Respirei fundo e comecei a falar. Esta luta é por cada um de nós. Meu pai não foi o primeiro a ser silenciado pela violência e pelo racismo, e infelizmente ele pode não ser o último. Mas é nossa responsabilidade fazer com que ele seja o último a passar por isso sem uma resposta. Estamos aqui porque acreditamos que essa cidade pode e deve ser melhor para todos os seus cidadãos. Estamos aqui porque a dor que sentimos é o que nos une. E essa dor agora se transforma em coragem, em justiça e em mudança. As pessoas se levantaram aplaudindo e a energia que circulava era indescritível. Eu nunca me sentira tão conectado com minha comunidade. Sabia que estávamos construindo algo que nunca mais seria esquecido, que não importava quanto tempo demorasse. Nossas vozes haviam ecoado de uma forma que jamais poderia ser ignorada. No dia seguinte, a prefeitura anunciou que haveria uma reunião extraordinária para discutir mudanças na condução de investigações de violência policial e a criação de um comitê de fiscalização composto por membros da comunidade. Não era o fim da luta, mas era um começo. A voz de cada pessoa que falou naquela reunião parecia ter plantado uma semente de transformação. Naquela noite, voltando para casa ao lado de Sara, Alex e de outras pessoas que se tornaram minha nova família de luta, senti que, finalmente, uma esperança genuína nascia dentro de mim. Sabíamos que a jornada ainda teria muitos obstáculos, mas por primeira vez eu a encarava com a certeza de que estávamos fazendo a diferença e de que cada passo era um passo em direção a uma justiça que há tanto tempo nos era negada. Nos dias que se seguiram ao anúncio da prefeitura, nosso grupo passou a se reunir regularmente para garantir que as promessas das autoridades se tornassem realidade. A ideia de um comitê de fiscalização independente parecia um grande avanço, mas sabíamos que precisávamos de mais do que palavras no papel. A cada reunião, reforçávamos que o comitê precisaria ter poder real para investigar e denunciar casos de abuso e que os membros selecionados deveriam incluir representantes da comunidade negra, vítimas de violência policial e líderes locais de direitos civis. No entanto, à medida que a proposta do comitê avançava, a resistência aumentava. Algumas figuras políticas e policiais da cidade, que inicialmente pareciam dispostas a colaborar, começaram a mostrar sua verdadeira face. Eles insistiam em limitações para o comitê, propondo que ele funcionasse apenas como uma instância consultiva, sem poder real de intervenção.
Fomos firmes, exigindo que o comitê fosse um órgão decisório e independente, capaz de trazer à tona as verdades que muitos tentavam esconder. Em uma das reuniões mais tensas, um membro do Conselho Municipal, visivelmente incomodado com a pressão, insinuou que nossa mobilização estava exagerando e colocando em risco a segurança pública ao espalhar desconfiança nas instituições. Esse comentário inflamou a todos. Sara, sempre serena e articulada, levantou-se e rebateu com voz firme. A desconfiança não está sendo criada pela nossa mobilização. Ela já existia. E o ataque contra Jack Carter foi apenas o ápice de uma história longa de abusos que vocês preferiram ignorar. Estamos aqui para exigir transparência e responsabilidade, não para ameaçar a segurança. Se as instituições que vocês representam realmente se preocupam com a comunidade, então é hora de provar isso com ações, não com desculpas. A resposta de Sara foi recebida com aplausos fervorosos e o tom da reunião mudou. Era como se tivéssemos cruzado uma linha. Não estávamos mais pedindo permissão ou favor. Estávamos exigindo nosso direito à justiça e à igualdade. Sentia em mim uma força renovada ao ver Sara se posicionando com tanta firmeza e coragem, como se suas palavras fossem o eco de tudo o que sempre desejamos dizer, mas nunca tivemos oportunidade. Diante de nossa determinação, o Conselho Municipal finalmente cedeu em alguns pontos. Ficou acordado que o comitê teria poder de intervenção direta em casos de violência policial, além de acesso aos relatórios de ocorrência e ao direito de exigir investigações completas e independentes. Foi uma vitória significativa, mas sabíamos que a implementação seria um desafio. Com o comitê, enfim, aprovado, voltamos nossas atenções para a formação de sua equipe. Cada membro seria escolhido cuidadosamente entre voluntários da comunidade, ativistas, advogados e profissionais comprometidos com os direitos humanos. Para nossa alegria, Jack aceitou nosso convite para participar como conselheiro. Apesar das cicatrizes emocionais e físicas que carregava, ele sabia que sua experiência e seu respeito na comunidade seriam um pilar de força para todos. No dia de sua nomeação, meu pai, vestido com a medalha que ganhou ao servir no Vietnã, falou à pequena multidão reunida na praça. Durante minha vida, sempre acreditei que o serviço mais nobre é aquele feito para a comunidade, com humildade e justiça. Esta luta não começou comigo e não termina comigo. Ela pertence a cada um de nós que deseja viver em uma cidade onde nossas crianças não precisem ter medo. E enquanto eu puder, lutarei para que essa promessa de justiça e segurança seja garantida. Os aplausos foram intensos, e eu senti um orgulho enorme ao ver meu pai, mesmo após tudo o que passou, se colocar na linha de frente por todos nós. Ele se tornara um símbolo não apenas de resistência, mas de renovação e liderança. Aquela cena, com ele no centro da praça, rodeado por pessoas que acreditavam em nossa luta, era a prova de que algo maior estava nascendo. Mas, como sempre, a resposta de quem se opunha à nossa luta foi rápida. Nos dias seguintes, boatos começaram a circular pela cidade, tentando deslegitimar o comitê e o próprio Jack. Comentários anônimos o acusavam de ser subversivo, de trazer problemas e até de enfraquecer as forças de segurança ao exigir transparência e responsabilidade. Alex, o jornalista, desmascarou essas táticas em suas matérias, destacando a hipocrisia daqueles que preferiam proteger suas reputações a proteger as vidas de quem eles deveriam servir. Cada vez mais, ele trazia à tona histórias de outras vítimas, criando uma série de reportagens que expunham como o racismo estrutural e a violência institucional afetam nossas vidas. A série foi amplamente compartilhada e se tornou um catalisador para que mais pessoas se sentissem à vontade para denunciar. Com a coragem que ganhamos, nossa comunidade passou a ocupar cada vez mais espaços na cidade.
Organizamos eventos culturais e encontros de conscientização, trazendo à tona discussões que há tempos haviam sido silenciadas. As escolas locais começaram a implementar palestras sobre igualdade e direitos civis, e até algumas igrejas e empresas locais se uniram ao movimento, incentivando o respeito e a valorização da diversidade em suas comunidades. Uma tarde, enquanto caminhávamos pela praça, uma senhora se aproximou de nós, segurando uma velha fotografia. Ela nos mostrou a imagem de seu filho, que havia sido vítima de violência policial anos antes. Ela nos agradeceu, com lágrimas nos olhos, dizendo que, finalmente, sentia que ele não havia morrido em vão. Suas palavras me comoveram profundamente e me lembraram de que cada pequena vitória nossa era uma honra à memória de todos aqueles que tinham sido silenciados. Assim, dia após dia, íamos construindo um novo alicerce para a cidade, passo a passo. E embora ainda existisse muito a fazer, já não havia dúvidas de que algo fundamental havia mudado. Já não éramos os mesmos, estávamos mais unidos, mais fortes e, acima de tudo, mais conscientes de nosso poder. Com o passar dos meses, o Comitê de Fiscalização começou a operar, investigando as denúncias de abuso policial que se acumulavam e pressionando por respostas reais. Cada reunião do comitê era uma prova de resistência e de compromisso, uma lembrança constante de que nossa luta era árdua, mas necessária. Jack participava ativamente de cada sessão, avaliando as denúncias, ouvindo relatos e oferecendo apoio às famílias que, como a nossa, buscavam justiça e dignidade. Sua presença inspirava a todos, especialmente aqueles que ainda hesitavam em se levantar contra o sistema. Alex continuava sendo nossa voz na imprensa, relatando cada nova conquista e cada resistência das autoridades. Ele se tornou uma figura essencial no movimento, ganhando notoriedade e respeito não apenas na cidade, mas em outros lugares que acompanhavam nossa história. Junto com ele, nossa mobilização alcançou cidades vizinhas, onde outras comunidades também começaram a formar comitês e exigir responsabilidade das autoridades locais. O impacto era maior do que jamais imaginamos, e nosso movimento ganhava uma força que desafiava qualquer tentativa de silenciamento. Entretanto, quanto mais alto levantávamos nossa voz, maior era a pressão contra nós. Roy McDougall, o policial que atacara meu pai, ainda não havia sido julgado. O sistema parecia proteger seu comportamento, como se quisessem esperar que o tempo apagasse a gravidade de seu ato. Para a comunidade, isso era inaceitável. Organizamos então uma grande marcha, desta vez com pessoas vindas de diversas partes do estado, todas unidas pela mesma exigência: justiça para Jack Carter e um julgamento justo e transparente para Roy McDougall. No dia da marcha, a cidade foi tomada por uma corrente de pessoas de todas as idades e origens. As ruas eram um mar de rostos determinados, segurando cartazes que exigiam respeito e igualdade. À frente da marcha, segurávamos uma grande faixa que dizia: contra o racismo, contra o silêncio. Ver aquela multidão, unida pelo mesmo propósito, foi uma das experiências mais poderosas da minha vida. Ali, no meio de todos, eu senti que a história estava sendo feita, que estávamos deixando uma marca que ninguém poderia apagar. A marcha culminou em frente ao prédio do tribunal, onde fizemos um ato público. Sarah, com sua voz firme e sua presença serena, leu um discurso que resumiu tudo o que havíamos vivido até então. Ela falou sobre a dor de cada vítima que carregava cicatrizes invisíveis, sobre o medo que famílias negras enfrentavam ao ver seus filhos saírem de casa e sobre a necessidade urgente de mudança. Suas palavras emocionaram a todos, e ao olhar para a multidão, eu percebi lágrimas nos olhos de muitas pessoas que compartilhavam as mesmas lutas e esperanças. Quando Jack subiu ao palco improvisado para falar, a multidão silenciou em reverência.
Com a mesma dignidade de sempre, ele olhou para todos e disse: Eu já lutei em uma guerra no passado, uma guerra onde muitos perderam suas vidas em nome da liberdade. Hoje, estou diante de uma guerra diferente, uma luta por uma liberdade que ainda nos é negada aqui, em nossa própria casa. O que eu sofri não foi apenas um ataque físico, mas um ataque a todos nós, a nossa dignidade, a nossa humanidade. E nós não vamos parar até que todos possam viver em paz e respeito. Seus olhos brilhavam com uma força silenciosa, e suas palavras foram como uma tocha, inflamando a determinação de todos ali. A marcha foi transmitida pela imprensa local e nacional, e naquele momento ficou claro que nossa causa havia ultrapassado os limites de nossa cidade. Nos dias que seguiram, começamos a receber apoios de figuras públicas, artistas e políticos que, sensibilizados por nossa história, se comprometeram a nos ajudar a avançar com a luta pela justiça. No entanto, o impacto foi sentido mais intensamente na comunidade. Pela primeira vez, as famílias negras da cidade sentiram que podiam caminhar com a cabeça erguida, e o medo que antes as silenciava começava a se dissipar. As crianças que tinham presenciado tudo isso agora olhavam para seus pais e avós com admiração, e muitos jovens se inspiravam em Jack, em Sarah, em Alex e em todos que estavam envolvidos no movimento. Eles entendiam que a luta era longa, mas também compreendiam que a força da união era capaz de provocar mudanças reais. Pouco tempo depois, finalmente, a justiça deu um passo à frente. Roy McDougal foi oficialmente acusado de agressão e abuso de autoridade. Ele seria levado a julgamento e, pela primeira vez, a cidade inteira observava de perto o desenrolar do caso. A decisão de acusá-lo foi recebida com alívio e esperança pela comunidade, mas nós sabíamos que o julgamento em si seria uma batalha árdua. Mesmo assim, estávamos prontos. O julgamento foi um processo exaustivo. Cada audiência revelava as tentativas da defesa de minimizar o ato violento, tentando retratar Roy como um homem sob pressão, ou alguém que agia em defesa da ordem pública. No entanto, com a presença do Comitê de Fiscalização e o apoio da mídia, cada tentativa de distorção da verdade foi cuidadosamente desmascarada. Alex cobria cada detalhe, publicando relatos diários sobre o andamento do julgamento, e os olhos da comunidade e do país estavam sobre aquele tribunal. Finalmente, após semanas de intensas audiências, o veredito foi dado. Roy McDougal foi condenado por agressão e abuso de autoridade. A sentença não apagaria o trauma, mas a condenação foi um marco histórico na cidade. Representava uma vitória não só para meu pai, mas para cada pessoa que se juntou a nós, que se ergueu e que acreditou que a justiça era possível, mesmo em meio às mais difíceis adversidades. Quando saímos do tribunal, cercados pela multidão que nos apoiava, meu pai me abraçou forte. Em silêncio, sabíamos que aquele era apenas o início de uma nova fase. A cidade ainda teria muito a percorrer, mas estávamos ali, juntos, prontos para continuar. Naquele momento compreendi algo profundo. A luta pela justiça e pelo fim do racismo não era uma corrida com linha de chegada, mas uma jornada contínua. Era a luta de cada geração, e cada passo adiante era um legado deixado para os que viriam depois de nós. E ali, cercado por minha comunidade, eu soube que acontecesse o que acontecesse, nunca estaríamos sozinhos. Os meses que se seguiram à condenação de Roy McDougal foram transformadores para a nossa cidade. O veredicto não apenas trouxe justiça para meu pai, mas também abriu um precedente poderoso, inspirando mudanças nas atitudes e nas políticas da cidade. A presença do Comitê de Fiscalização ganhou legitimidade e, aos poucos, vimos suas decisões influenciar a conduta das forças policiais.
procedimentos de treinamento antes negligenciados foram reestruturados e a conscientização sobre o racismo sistêmico tornou-se um compromisso da cidade. Aos poucos, escolas e empresas começaram a promover espaços de diálogo e educação, incentivando a valorização das diferenças e a inclusão. A cidade, que antes muitas vezes nos fazia sentir invisíveis, agora abria espaço para nos ouvir. Em eventos e assembleias, vozes de todas as origens e idades ecoavam juntas, reivindicando respeito, igualdade e justiça. Era como se estivéssemos acordando de um longo silêncio e, pela primeira vez, sentíamos que pertencíamos ao lugar onde vivíamos. Um ano após o início do movimento, organizamos um grande evento comunitário para celebrar as conquistas e honrar aqueles que sofreram para que esse momento fosse possível. Foi um dia de sol intenso e a praça central ficou lotada de pessoas com cartazes, bandeiras e fotos de seus familiares e amigos. Vários rostos conhecidos estavam ali e também novas pessoas, inspiradas pela força do movimento. Famílias inteiras se reuniram e o evento teve início com uma cerimônia de memória, em homenagem a todos que, como meu pai, carregaram as cicatrizes da luta contra o racismo e a discriminação. No palco, Sara falou sobre tudo o que havíamos superado, sobre como, apesar do medo e das ameaças, cada um de nós tinha encontrado uma força inimaginável. Ela terminou seu discurso dizendo: "Hoje não é o fim da luta, mas é a prova de que a mudança é possível. Somos o testemunho de que a resistência gera frutos e de que a justiça pode prevalecer mesmo diante do ódio." Seu discurso emocionou a todos e os aplausos ecoaram por toda a praça. Alex foi o próximo a subir ao palco e suas palavras refletiram a luta que ele havia documentado ao lado de nossa comunidade. "O que vivemos aqui", ele disse, "é uma história de vitória. Uma vitória contra o racismo, contra o medo, contra a injustiça. E é também uma lembrança de que nunca devemos deixar nossas vozes serem silenciadas." Seus olhos brilhavam enquanto ele olhava para nós, e pude ver o quanto aquela jornada o havia transformado também. Alex foi aplaudido de pé, e seu comprometimento ficou marcado para sempre nos corações de todos. Por fim, Jack, meu pai, subiu ao palco com a mesma dignidade que sempre carregou. Ao vê-lo ali, a multidão irrompeu em aplausos e gritos de apoio. Ele olhou para todos nós, com uma emoção que só um verdadeiro líder poderia expressar, e começou a falar: "Todos aqui, hoje, fazem parte de algo maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Nossa luta não é só por justiça, mas pelo direito de sermos quem somos, sem medo, sem barreiras, com liberdade e respeito. Nunca deixem que os oprimam, nunca deixem que lhes digam que vocês valem menos. Hoje, somos vencedores porque lutamos juntos." Ele fez uma pausa e, com a voz embargada, acrescentou: "E essa vitória, essa transformação que agora começa a se desenhar, é o legado que deixaremos para as próximas gerações." Seus olhos encontraram os meus e senti que ele falava diretamente para mim e para todos aqueles que, em algum momento, se sentiram oprimidos pelo sistema. Com lágrimas nos olhos, Jack ergueu a mão e todos, como em um coro, levantaram as mãos junto com ele, em um gesto de força, resistência e união. O evento se estendeu até o anoitecer, com apresentações musicais e discursos de jovens que agora sonhavam com uma cidade mais justa, com vidas que poderiam ser vividas sem medo. À medida que o sol se punha, deixando o céu em tons dourados e violeta, a cidade parecia renovada, mais vibrante, mais unida. Naquele momento, enquanto o vento leve soprava pela praça, senti uma paz que há muito tempo não experimentava. A dor, a raiva e a indignação que tantas vezes consumiram nosso coração, agora cediam espaço para uma esperança sólida e duradoura.
Sabíamos que a luta contra o racismo continuaria, mas agora estávamos mais preparados, mais conscientes e mais fortes. E assim, sob as estrelas que começavam a surgir no céu, a cidade que um dia nos ignorou, agora nos abraçava. A batalha não havia terminado, mas juntos havíamos vencido uma das maiores e mais importantes etapas. Naquele dia, vencemos o racismo não só pela justiça conquistada, mas pela transformação que provocamos em nós mesmos e naqueles ao nosso redor. Se essa história tocou você e fez pensar sobre a importância de lutar contra o racismo e a injustiça, então junte-se a nós. Não deixe que essa mensagem passe despercebida. Deixe seu comentário, escreva uma frase de apoio a essa luta e compartilhe seus sentimentos. Queremos saber o que você acha que é preciso para acabar com o racismo e a violência em nossa sociedade. E não se esqueça, deixe seu like, compartilhe essa mensagem com amigos e familiares e inscreva-se para continuar acompanhando histórias que importam. Juntos, vamos fazer a diferença.